Olá pessoal do Juntos Mudando o Mundo, estamos no nosso quarto episódio e hoje falaremos um assunto que está bem polêmico, que é sobre os desigrejados. Desigrejado eu acho que é um termo meio forte, né? Lembra desviado, que é aquela coisa que você não tá no caminho e tudo mais. Então assim, ainda mais no Brasil que nós temos uma certa tradição já famosa, né? Vamos dizer assim, no Brasil é muito comum você encontrar com alguém e perguntar pra pessoa, o que você acredita? E a pessoa fala assim, acredito em Deus. Ok. E você vai na igreja? Alguma coisa? Eu sou católico não praticante, por exemplo. Então, até alguns anos atrás, era muito normal você ver esse tipo de coisa, né? E hoje em dia nós temos agora também os evangélicos não praticantes, sinônimo de desigrejados, como eles estão sendo classificados. Então, o que é a pessoa não praticante? Ela pega, diz que acredita em Deus, pode sim ter a fé dela em Deus e seguir a Bíblia, tudo fora da igreja, tudo, mas ela não pratica. E é meio complicado, né, você acreditar numa coisa que você não pratica. Aí nós entramos naquela base que a Bíblia diz que assim, sem fé é impossível agradar a Deus e a fé sem obras é morta. Então uma coisa complementa a outra. Então assim, como eu posso acreditar em Deus, mas aí eu não faço coisas pra ele ou através dele ou por ele na vida das pessoas. Porque se eu acredito em alguma coisa, eu luto por aquilo, certo? E aí, hoje tá tendo muitos jovens assim que, né, às vezes a pessoa cresceu na igreja a vida toda, ou é de um lar cristão tal, e aí ela cansou da igreja, quer descobrir o mundo, né, nossa, agora eu vou descobrir tudo que eu tenho direito e tal, ok. Aí ela sai da igreja, alguns voltam, outros não, mas alguns voltam muitas vezes em frangalhos, né? Ou às vezes a pessoa nunca teve uma experiência com Deus dentro da igreja e ela vai ter uma experiência fora. Deus vai proporcionar e ela acaba voltando, né? Eu não quero categorizar isso de assim, é obrigado você ir numa igreja, os desigrejados vão pro inferno, nada disso. A questão é essa, mas o que acontece? Se a igreja não fosse importante, Deus não tinha criado ela. Então assim, se você pegar lá a Bíblia, e eu vou sempre comentar da Bíblia porque a Bíblia é a base, é tudo que Deus nos fala e revela através dela, né? Então, assim, Deus criou, é a casa dele, é onde você se alimenta, onde você tem um grupo de pessoas. E, assim, é formado por pessoas, então você vai ter problemas, né? Tem até alguns vídeos no YouTube, assim, de pessoa que fala assim, eu era da igreja tal, e aí eu entrei em crise com Deus e virei ateu, por exemplo. E, sinceramente, assim, os ateus que eu vejo e que eu levo a sério são pessoas assim, a vida toda eu fui ateu, né? Ou então, assim, eu tenho uma base teórica e tudo mais pra ser ateu, né? Eu meio que tenho minhas dúvidas com pessoas assim que tiveram decepções na igreja e aí virou ateu. Entendeu? Porque você, na verdade, não se decepcionou com Deus. Você se decepcionou com a igreja, com as pessoas, e você fala, não, é com Deus, não foi com as pessoas. Pra você ter saído com a igreja, com certeza foi com as pessoas. E aí o que acaba acontecendo? É uma confusão muito grande, porque essas pessoas saem machucadas por algum motivo, né? Você vive num grupo de pessoas e às vezes esse grupo acaba se tornando intimista. Eu, por exemplo, a minha igreja local, nós temos uma média de 300 pessoas e é uma igreja muito familiar. Então são grandes famílias, né? E todo mundo convive junto o tempo todo. Tem gente lá que tá a vida toda, eu tô lá há 7 anos, né? Meu esposo tá lá há uns 15 anos, mais ou menos. E assim, eu não tenho minha família lá, porque minha família frequenta outros lugares, mas eu tô construindo uma família lá, onde eu tiver filhos e tudo mais, e assim vai indo. Então você cria um vínculo muito forte e como toda família, você tem problemas, né? Então, é realmente complicado. Já em outras denominações, talvez a católica, por exemplo, eu participei muitos anos e eu não sentia um grupo tão fechado, né? Nós tínhamos grupos de jovens, tudo, mas não era aquela convivência o tempo todo. E aí o que acontece? Deus acaba ficando no meio de tudo isso e quando a gente sai machucado de uma situação, a gente sai por aí anunciando aos 4 ventos, né? Eu não quero mais Deus, e isso, e aquilo, e a gente joga a culpa em Deus. E Deus muitas vezes não tem nada a ver com isso. Então, assim, provavelmente estamos frustrados com pessoas ou com situações, ou talvez com o formato religioso que aquela doutrina que você tá segue. Então, o que acontece? Toda igreja vai ter uma doutrina. Algumas vão ter doutrinas mais antigas, outras mais recentes, algumas umas doutrinas um pouco mais radicais em termos comportamentais, algumas mais liberais. Hoje em dia tem gosto para tudo, né? Mas a questão principal a doutrina não deve estar acima
de Deus, de forma alguma. Deus te dá uma liberdade, mas Deus não vai te dar uma liberalidade para você sair aí causando e botar o nome de Deus em tudo. Isso vem do homem e tudo certinho. E o que acontece? Geralmente nós aplicamos regras, né, acima de Deus. A gente coloca a religião acima de Deus, sendo que ela é um complemento. Ela é um formato natural, permitido por Deus, um formato humano, para que nós possamos entender Deus. Porque Deus, ele tem um pensamento que 90% do tempo a gente não entende. A gente não entende que assim, oh, Deus me ama tanto e tem um pessoal morrendo por aí. Né? Deus me ama tanto e tem violência no mundo. Deus me ama tanto e tem crianças que nascem deformadas. Deus me ama tanto e tem guerra. Algumas perguntas que nós ficamos sem respostas, mas aí a Bíblia te fala que assim, o mundo é mau e que nós passaremos por aflições como Jesus passou. Né? Se Jesus, que era 100% Deus e 100% homem, passou por aflições, imagina nós, seres humanos, mas que Deus nos guardaria, protegeria e tudo mais. Então, o que acontece? Eu creio que assim, esses dias até eu ouvi, tem uma música muito legal de um cantor cristão chamado Fernandinho, que ele fala assim, um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar, né? E ele fala na música que ele pode rodar o mundo, tudo, mas o melhor lugar é a casa de Deus, tal, porque é onde você se alimenta, a sua base. E ele fala que um bom soldado não luta o bom combate sem um quartel. Você precisa de um lugar, você precisa de uma estrutura, você precisa de pessoas. Assim, você pode estar num super relacionamento com Deus e vendo Deus da melhor forma, forma mais palpável, mas sozinho você não vai a lugar nenhum. Andorinha não faz verão e você não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, eu creio que nós podemos procurar por várias opções, mas principalmente se você está procurando uma igreja, ou se você não está, você está revoltado com a sua, ou você acha que, né, não tem nada de bom, porque na televisão, infelizmente, vamos dizer que a imagem da igreja está muito deturpada, muito focada em valores financeiros e tudo mais, né? Que nem, por exemplo, quando eu entrei na minha igreja, eu ainda não comentei com vocês, mas eu faço parte da igreja metodista, e a metodista ela é uma protestante, né? Junto com a batista, a presbiteriana, um movimento protestante. E o que acontece? Quando eu entrei, por exemplo, minha família, que é católica, falou assim, nossa, mas meu, seu pastor tá roubando seu dinheiro, sabe? Eu falei assim, então, não é bem assim que acontece. E várias questões, uma das questões muito fortes é dízimo para as pessoas não irem para a igreja. Eu não vou dar dinheiro, estão roubando, a gente vai se roubalheira na televisão, pastor roubando, não sei o quê. Que mais? Sei lá, tal pastor tá aí lutando contra o direito da homossexualidade, todas essas coisas tal. Porém, eu não vejo, não estou criticando, eu não vejo, por exemplo, um católico falar assim, eu não vou em tal igreja porque o padre é pedófilo. Não estou generalizando todos os padres. O que eu estou dizendo é isso. Então, assim, os protestantes, que não são assim, né, os evangélicos no total, porque tem umas divisões e tudo, mas a gente não vai chegar nesse ponto, eles são condenados pelas atitudes dos seus líderes porque é onde explode na mídia. E, em compensação, outras denominações ninguém fala nada. Será que não tem interesse político? Não estou defendendo os líderes que estão aí sem papas na língua, falando um monte de tal. E isso realmente te afasta da igreja? Você está indo na igreja por causa das pessoas, por causa do que você vê na mídia ou por causa de Deus? Deus não se limita à igreja, mas é lá que você vai ser alimentado, é lá que você vai aprender sobre o comportamento que você deve seguir, alguém vai te falar, porque assim, você vai ler a Bíblia, mas a Bíblia em muitas partes, ela é dificultosa, de leitura, tudo, e é muito legal você ver assim, ou muitas vezes você pegar um milagre, uma coisa muito legal da Bíblia, que te encanta, e você vê aquilo real na sua frente, alguém na tua igreja viveu aquilo, né, é um corpo que é além da sua família de fé. Hoje eu não viveria sem a minha igreja. Eu gosto, eu frequento menos do que eu gostaria devido ao tempo tudo, mas é um lugar que eu sei que eu tenho a minha paz. Eu tenho uma liderança maravilhosa que me acompanha, né? Já tive meus atritos, já tive situações, já tive momentos de rebeldia, mas assim, dos últimos 7 anos, os piores momentos da minha vida, eles que estiveram lá do meu lado, né? E mais do que outras pessoas, talvez, né? E eu tinha confiança de falar pra eles, porque eu sabia, assim, que eles estariam lá por mim, que além deles serem o meu apoio emocional e físico, eles estariam ali orando por mim, tudo, conversando e tudo mais, e principalmente me acompanhando com Deus, e foi onde Deus foi acalmando meu coração em situações diversas e tudo o que aconteceu. E isso eu não troco por nada. Então, hoje eu vivo uma fase que eu não troco a minha igreja por nada, eu não vivo só dentro dela, mas é ela que me estrutura e me alimenta pra eu viver fora, né? Eu trabalho assim, segunda a sábado,
né? Se eu não me alimentar no domingo e se eu não conversar com as pessoas com que eu convivo no domingo durante a semana, internet e tal, vou falar assim, às vezes meu pastor, ô pastor, posso passar aí, conversar, tal, preciso falar o que tá acontecendo, tudo. E eu sei que eles estão ali pra mim. O corpo é necessário. Ele é falho, ele é humano. A igreja não deixa de ser um hospital. As pessoas que vão ali se achegam pela dor, muitas vezes mais do que o amor. Mas eu creio na restauração e o que Deus pode fazer através disso. Então é isso, estamos terminando esse episódio. Quero agradecer vocês que estão assistindo. Pra quem tem perguntado, essa camiseta aqui é o Geração Transbordante. É um grupo cristão muito legal, tem o trabalho deles no Facebook, eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês conhecerem. É o grupo que eu faço parte, o grupo de jovens que eu faço parte, né? E também eu recomendo para vocês esse livrinho aqui, não sei se dá para ler o título, que é Igreja e Eu Com Isso, do Ariovaldo Ramos. Tem umas 40 páginas mais ou menos. E ele fala os pontos importantes da igreja e o que a gente tem a ver com isso, afinal. Eu espero ter clareado um pouco a sua mente, pra você não ficar muito assim, eu tô falando isso, aquilo na mídia, tananã, tananã, o que é verdade e o que não é. E se você tiver qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem aqui no próprio vídeo, dê um joinha e ajude na divulgação. E é isso aí, juntos mudaremos o mundo. Obrigada!